Você sabia que a maçonaria e os jesuítas, eles não se bicavam? Não. Não? É isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Você sabia que o português, o Marquês de Pombal, que é idolatrado em Portugal, mas desconhecido aqui no Brasil, cedeu a pressões maçônicas porque era maçom e acabou expulsando os jesuítas aqui do Brasil e de Portugal? Os jesuítas foram fundados por Santo Inácio de Loyola no século XVI e eles eram conhecidos como os Soldados de Cristo. Eles se dedicavam à educação, à evangelização e à defesa da fé católica. Por que eles eram uma ameaça? Porque os jesuítas tinham grande influência em governos, na sociedade, e promoviam os valores católicos que eram contra os ideais iluministas e maçônicos. Foi por isso que no século XVIII o Marquês de Pombal acusou os jesuítas de conspirarem contra o governo português. Ele e outros pressionaram o Papa Clemente XIV, que em 1773 extinguiu a ordem jesuíta. A ausência dos jesuítas enfraqueceu a educação católica e a evangelização em várias partes do mundo. Tem noção do estrago que esse pessoal fez? Pois é. Essa perseguição aos jesuítas foi uma das ações mais significativas que eles fizeram contra a igreja. Você sabia disso? Provavelmente não, né? Num dos meus vídeos tem uns comentários ali dizendo que essa história é mentira. O que o desconhecimento não faz, né? Essas coisas sempre sobram pra mim. Impressionante. Meus amigos, preparem o café porque hoje temos mais uma aula de história. E dessa vez vamos ajudar nossa querida blogueira e influenciadora católica, Juliene Salviano, a entender melhor os fatos. Juliene, minha cara, você caprichou na dramatização. Puxa, quase chorei aqui com a expulsão dos jesuítas. Mas depois lembrei que história não é novela mexicana e que os fatos precisam ser analisados com um pouquinho mais de rigor. Não é não, minha querida? Então bora lá? Primeiro você disse que o Marquês de Pombal cedeu a pressões maçônicas, porque era maçom, e expulsou os jesuítas do Brasil e de Portugal. Olha, interessante, mas temos aí um pequeno problema, minha cara Juliane. Não há evidências históricas de que Pombal tenha sido maçom. O que há são suposições e especulações, que, convenhamos-nos, são terreno fértil para as famosas teorias da conspiração. Mas, como gostamos de lidar com fatos, sigamos. Agora, sobre os jesuítas serem uma ameaça por conta da sua influência na sociedade e nos valores católicos. De fato, eles tinham grande influência. Mas as coisas não eram tão simples assim, Juliane. No século XVIII, os jesuítas entraram em conflito com diversos monarcas europeus. Você sabia? E não só com o Marquês de Pombal. Não. Mas com Espanha, França, Napoleão e outros reinos também os expulsaram. Pois é. Cá pra nós. Todos esses países estavam sob pressão maçônica? Ou será que os jesuítas haviam se envolvido em disputas políticas e econômicas que desagradaram as monarquias absolutistas da época? Hein? E mais, quando a ordem foi extinta pelo então Papa Clemente XIV em 1773, ele o fez porque vários reis católicos da época pressionaram o Vaticano. Ou seja, não foi uma ação da maçonaria contra a igreja, mas um movimento político de monarcas que não queriam um grupo com tanto poder rivalizando com o deles. Agora, o ponto alto do seu roteiro de ficção foi quando você afirmou que essa foi uma das ações mais significativas que a maçonaria fez contra a igreja. Pois é. Ai. Pois bem, quase me engasguei. Amiga Juliane, a maçonaria não tem um projeto de destruição da igreja. Não tem.
Ela sempre respeitou a liberdade religiosa e não é inimiga do cristianismo, longe disso. Tanto é que há inúmeros padres, bispos e até papas que já tiveram relações próximas com a maçonaria. E se duvida, pesquise sobre o Papa João 23, por exemplo. Então, meus amigos, fica aqui a reflexão. Antes de abraçar qualquer teoria da conspiração como verdade absoluta, vale a pena fazer um estudo sério de história. Afinal, nada melhor do que conhecimento para afastar as trevas da ignorância. E do mais, desculpe por acabar com a ilusão, mas a maçonaria não está por trás de todas as desgraças do mundo. E nem todo evento histórico foi um plano maquiavélico dos maçons. Agora, bora tomar um café? Melhor, né não? Bora lá?